Olá, boa tarde. Telefonemas com ofertas de crédito, serviços e produtos se transformaram em um transtorno pela quantidade e frequência. Para tentar conter as ligações indesejadas, o governo federal criou em 2019 a plataforma Não Perturbe. A tecnologia já conta com quase 10 milhões de números de telefone cadastrados. Mas o que fazer quando, mesmo assim, as empresas insistem? O assunto é um dos destaques do Jornal da Justiça de hoje. Agora nós vamos aos demais. Ministra Rosa Weber, vice-presidente do Supremo Tribunal Federal, suspende bloqueio de verbas do estado de Rondônia. Justiça do Trabalho de Vitória, no Espírito Santo, determina que Petrobras desembarque trabalhadores com Covid-19 das plataformas de petróleo da empresa. A juíza da 5ª Vara do Trabalho de Vitória, no Espírito Santo, determinou que sejam realizados testes diários para detectar o vírus e evitar o confinamento desnecessário de profissionais doentes. E ainda, Justiça entende que assistência religiosa não gera vínculo empregatício com a igreja. Superior Tribunal de Justiça abre ano judiciário no dia 1º de fevereiro com sessão da Corte Especial. A sessão vai ocorrer às 14 horas em formato híbrido, de forma presencial e por videoconferência, com transmissão ao vivo pelo canal do STJ no YouTube. A Corte Especial se reúne para a sessão ordinária de julgamentos e, em seguida, o Pleno vai discutir, em sessão extraordinária, o retorno às atividades presenciais no tribunal. Já no dia 1º de fevereiro, passa a ser obrigatório o comprovante de vacinação com pelo menos 2 doses ou dose única contra a Covid-19 para o acesso aos espaços físicos do STJ. As 6 turmas do tribunal retomam os julgamentos no dia 8 de fevereiro. E as 3 sessões voltam às atividades no dia 9. Com o início do ano forense, voltam a correr os prazos processuais que estavam suspensos. A vice-presidente do Supremo Tribunal Federal, ministra Rosa Weber, suspendeu medidas judiciais que autorizaram o bloqueio de verbas do estado de Rondônia e determinou a devolução de valores eventualmente bloqueados. As informações com a consultora jurídica da TV Justiça, Gisele Reis. A ministra Rosa Weber, no exercício da presidência do Supremo Tribunal Federal, atendeu ao pedido do estado de Rondônia e liberou verbas públicas que haviam sido apreendidas para pagamento de dívidas trabalhistas da empresa que foi contratada para fornecer alimentos aos hospitais do estado. A decisão se baseou em outros precedentes do tribunal quanto à impossibilidade de bloqueio de dinheiro público para pagamento de dívidas trabalhistas cobradas na Justiça por terceiros contratados por empresas prestadoras de serviços. A ministra considerou que o bloqueio viola normas orçamentárias e os princípios da separação de poderes, da eficiência da administração pública e da continuidade dos serviços públicos. Com base nesse entendimento, ela determinou a devolução dos valores bloqueados e lembrou que a penhora de receita pública é uma medida excepcional. A juíza do trabalho, Fátima Gomes Ferreira, da 5ª Vara do Trabalho de Vitória, no Espírito Santo, determinou que a Petrobras desembarque trabalhadores contaminados pela Covid-19 das plataformas de petróleo da empresa. A decisão é provisória. Além do desembarque dos trabalhadores contaminados no prazo de 24 horas, a juíza da 5ª Vara do Trabalho de Vitória, no Espírito Santo, determinou que sejam realizados testes diários para detectar o vírus e evitar o confinamento desnecessário de profissionais doentes. Caso descumpra a decisão, a Petrobras pode pagar multa. O Sindicato dos Petroleiros do Espírito Santo entrou com a ação na Justiça. A entidade alegou que os funcionários embarcados nas plataformas P57 e P58 estão expostos ao risco de contaminação e propagação da Covid-19, porque estão sendo mantidos junto com empregados que já testaram positivo para a doença. Na análise do caso, a magistrada do trabalho argumentou que o distanciamento social é uma das medidas mais eficazes de impedir o avanço da pandemia.
Diante da dificuldade de isolamento nas embarcações, a permanência de pessoas contaminadas nas plataformas compromete a saúde dos outros embarcados e dificulta a assistência médica aos contaminados. O Ministério da Justiça e Segurança Pública notificou laboratórios e farmácias em todo o país para esclarecer o motivo do aumento dos preços dos testes de Covid-19. As farmácias, laboratórios e associações notificadas têm o prazo de 7 dias para explicar ao Ministério da Justiça por que os exames para detecção da Covid-19 estão mais caros. A medida é resultado de fiscalizações feitas pelos PROCONs estaduais e municipais que confirmaram o aumento dos preços dos testes denunciado por consumidores. Só em São Paulo, na semana passada, o PROCON fiscalizou 88 laboratórios e farmácias na capital e no interior do estado. Na capital paulista, 32 estabelecimentos foram autuados por não informar o preço dos testes ao consumidor. Foi encontrada ainda uma variação de preço que vai de R$ 178 até R$ 385 para o exame PCR. Apesar da liberdade que as empresas têm para cobrar sobre serviços e produtos, a Secretaria Nacional do Consumidor, do Ministério da Justiça e Segurança Pública, quer informações sobre a falta de insumos e até do aumento no número de pessoas que fizeram teste de Covid-19. O objetivo é entender as diferenças de preços e verificar possível violação da Lei de Proteção aos Consumidores, neste momento que houve mais um pico de disseminação da doença. Veja a seguir, chamadas de call center. Plataforma Não Perturbe já conta com quase 10 milhões de números de telefone cadastrados. Vamos falar sobre o assunto no próximo bloco. A Constituição é o principal instrumento legal da sociedade, né? Ela é a grande responsável pela efetivação das normas e os efeitos destas normas na sociedade. É a proteção do Estado democrático. É ela quem proporciona igualdade da lei e justiça para os cidadãos na mesma medida e sem qualquer distinção. Criada em 2019, a plataforma Não Perturbe, que permite aos consumidores bloquearem chamadas de call centers, já conta com quase 10 milhões de números de telefone cadastrados. O serviço ajuda, mas ainda não resolve o problema das ligações indesejadas. Uma plataforma online que conecta você com diversos parceiros que podem ajudar no processo de crescimento e gestão do seu negócio. Telefonemas com ofertas de crédito, serviços e produtos se tornaram um grande transtorno para consumidores em todo o Brasil. Tem gente que já reclamou de receber mais de 20 ligações no mesmo dia. E tem caso até da empresa insistir por anos. Há 12 anos eu recebo ligação de uma empresa procurando por uma pessoa da qual eu nunca vi. Para proteger o consumidor desse tipo de situação, foi criada em junho de 2019 a plataforma Não Me Perturbe. O serviço gratuito é oferecido pelas operadoras de telecomunicações e permite que qualquer pessoa solicite pela internet o bloqueio de chamadas. Para isso, basta acessar o site nãomeperturbe.com.br, fazer o cadastro e informar o número da empresa. O bloqueio é feito em até 30 dias. Com menos de 3 anos, a plataforma teve 9 milhões e 550 mil números bloqueados. A maioria está no estado de São Paulo, depois Minas Gerais, em seguida Paraná e Rio de Janeiro. Segundo o levantamento da plataforma, depois que o serviço de bloqueio foi implantado, houve uma queda de 20% no índice de reclamações nos órgãos de proteção aos consumidores. Apesar do avanço, o problema das ligações indesejadas ainda incomoda muita gente. A plataforma não bloqueia, por exemplo, ligações de planos de saúde ou de redes varejistas. Além disso, as empresas de telemarketing também têm mudado as formas de abordagem, como o uso de robôs e sistemas que permitem que uma mesma empresa utilize números de telefones diferentes e de diferentes estados. O jornalista Fabrício Fernandes fez o cadastro no Não Me Perturbe e não ficou satisfeito. Acreditei que seria a solução do meu problema, de que se eu cadastrasse o meu número lá, as empresas de telemarketing não ligariam, não perturbariam mais. Infelizmente não deu certo.
eu fiz o cadastro e ainda recebo ligações de telemarketing. Olha, houve um julgamento relativo a essa questão exatamente do Não Perturbe no plenário do Supremo Tribunal Federal. Durante o julgamento, o ministro Luiz Fux, que presidia a sessão, ele ainda comentou que recebeu uma ligação durante a sessão, ele disse que deixava o telefone ali justamente porque eventualmente pode haver mensagens relacionadas a temas ligados ao Supremo Tribunal Federal, e quando ele verificou, era uma chamada exatamente com oferecimento de serviço de uma determinada empresa. Pois é, para repercutir o assunto, conversamos agora com a advogada Simone Magalhães, a quem, antes de mais nada, dou as boas-vindas novamente aqui ao Jornal da Justiça, primeira edição. Seja bem-vinda, doutora, mais uma vez. Muito obrigada, Cadu. É uma felicidade participar do Jornal da Justiça. Pois é, doutora, as pessoas estão se cadastrando no Não Perturbe, mas acontece que a perturbação continua. O que fazer? Cadu, realmente existem muitas reclamações de consumidores, porque a partir do momento em que eles fazem os cadastros, continuam ainda recebendo algumas ligações. Mas é muito importante que o consumidor ele tenha a noção de que o cadastro Não Me Perturbe, ele ajuda bastante, mas ele não resolve todos os problemas, porque ele é destinado para um setor muito específico, que são as empresas de telecomunicação, ou seja, telefonia fixa, telefonia móvel, internet, TV por assinatura, e posteriormente também se juntou a essas as instituições financeiras que oferecem crédito consignado ou cartão de crédito consignado, ou seja, o cadastro Não Me Perturbe serve somente para esses dois segmentos. Então, infelizmente, o consumidor continua recebendo ligações de telemarketing de outros setores. Existe algum tipo de tipificação específica com relação a isso? Pode haver alguma punição caso seja constatada a insistência dessas empresas? Sim, pode haver a punição, mesmo porque é até interessante que o consumidor ele tem a ciência do seu papel, né? Infelizmente, nós precisamos reclamar. A partir do momento em que o consumidor ele é assediado, ele é desviado das suas atividades diárias, recebendo telefonemas o tempo todo, isso infelizmente acontece com todos, né? Somos todos consumidores e sabemos que no nosso cotidiano, várias ligações de telemarketing ativo nós recebemos por dia. É importante que o consumidor registre essa reclamação, especificamente em relação ao cadastro Não Me Perturbe, existe lá no próprio site uma aba específica para que o consumidor realize essa reclamação e, a partir dessa reclamação, a partir dessas estatísticas de reclamação dos consumidores, que essas empresas que descumprirem as regras podem sim ser penalizadas. Eu vou insistir um pouquinho justamente nesses casos específicos que a doutora se referiu, principalmente as de crédito consignado. Se existe a legislação, se está lá e ela está fazendo a ligação para você, como o jornalista falou ali, há não sei quanto tempo, embora a situação fosse diferente, o que pode ser feito no sentido de, antes mesmo de se fazer uma reclamação, de não se receber, não está lá, a empresa de crédito consignado está ligando para você e o número está lá registrado, é uma situação que as pessoas ficam um pouco perdidas em relação a isso. Realmente ficam muito perdidas, Cadu. Primeiro, o consumidor precisa realmente verificar se essa ligação que ele está recebendo é amparada pelo cadastro, né? Ou seja, o telemarketing ativo é aquele telemarketing para venda de um produto ou do serviço. É isso o que esse cadastro faz o bloqueio. Mas existem outros setores, outros segmentos, em que esse cadastro Não Me Perturbe não vai fazer o bloqueio. Então, a partir do momento que o consumidor ele sabe que ele já bloqueou indicou o seu número e não quer mais receber ligações, indicou o nome daquela empresa específica, né? Porque não são todas as empresas que estão nesse cadastro Não Me Perturbe, mas são as principais operadoras de telefonia de todo o Brasil, as principais instituições financeiras que oferecem crédito consignado ou cartão de crédito consignado. Se o consumidor percebe que aquela empresa que ele indicou o nome, né, lá no cadastro Não Me Perturbe, continua ligando para ele para oferecer vendas de produtos ou de serviço, o consumidor tem duas opções, né? A gente está falando aqui de defesa coletiva de consumidores, por isso que é interessante fazer a reclamação para que o sistema consiga verificar estatisticamente quais são as empresas que vêm violando esse acordo, esse cadastro Não Me Perturbe, e o consumidor também tem a opção de fazer, né, de procurar os seus direitos individualmente, se ele se sentiu realmente lesado
pelas essas constantes ligações que recebe ao longo do dia. Inclusive, eu não vi nenhum registro semelhante ainda, mas eu percebi que eu passei a bloquear essas ligações, só que elas voltam a acontecer porque eles têm, sei lá, dezenas, centenas de telefones que eles fazem uma variação em cima disso e aquele telefone está bloqueado, não tem problema, eles pegam e usam outros. No caso, eu gostaria de perguntar, variando um pouquinho a pergunta, com relação à questão das redes varejistas e planos de saúde, que, como já foi dito, eles não são bloqueados. Há alguma defesa em relação a essas situações? Sim, realmente eles não estão nesse cadastro, não me perturbe, porque os planos de saúde, por exemplo, eles participam de um outro setor regulado, outra agência reguladora, no caso dos planos de saúde, a ANS, né, a nossa Agência Nacional de Saúde Suplementar. No caso do cadastro Não Me Perturbe, a agência reguladora é a Anatel, Agência Nacional de Telecomunicações, ou seja, são dois setores com agências reguladoras diferentes. Então, quando o consumidor tem problemas com o seu contrato de plano de saúde, ele pode procurar diretamente a ANS, que é a agência responsável por essa disciplina dos contratos de planos de saúde. Doutora, muito obrigado pela participação. É preciso realmente muita paciência, vida que segue. Vamos continuar de olho e acompanhando essa questão aqui na TV Justiça também. Muito obrigado pela participação. Muito obrigada, fico à disposição. Boa tarde. Veja a seguir, Justiça do Trabalho entende que assistência religiosa não gera vínculo empregatício com a igreja. Voltamos já. A Constituição Federal de 1988, fundada através de um Estado democrático de direito, visa assegurar o exercício de direitos sociais, individuais, de liberdade e bem-estar, fundado em valores supremos de uma sociedade fraternal, plural e sem qualquer tipo de preconceito, além de validar a solução pacífica de resolução de conflitos. Uma parceria do Tribunal de Justiça de Minas Gerais com o Serviço de Psicologia Aplicada da Universidade Vale do Rio Doce tem acolhido mulheres que são vítimas de violência doméstica e familiar. Veja como esse projeto tem funcionado em Minas Gerais. A prorrogação do acordo, que foi assinado em 2018, vale até o final do ano que vem. As vítimas de violência doméstica e familiar, em que os processos estão em andamento na 2ª Vara Criminal da Comarca de Governador Valadares, são atendidas pelo Serviço de Psicologia Aplicada da Universidade Vale do Rio Doce. O encaminhamento das vítimas ocorre com a chegada do pedido de medida protetiva. Até o momento, mais de 30 mulheres já foram atendidas. Porque muitas das vezes tem um conflito civil como pano de fundo para a violência doméstica, seja uma discussão a respeito de guarda de filho, de separação, partilha de bens. Então, a gente encaminha a ofendida, né, para o Sejusc, para que consiga se solucionar esse conflito civil. E lá no Sejusc tem um atendimento inicial, onde se faz uma avaliação, né, dos casos e, dependendo, né, da necessidade, já faz o encaminhamento para o acompanhamento psicológico junto à Univale. Não é um número em si de mulheres, mas é o número de procedimentos que são realizados por cada uma delas e o ganho pessoal e familiar que cada uma delas leva. Em qualquer momento, estando na medida ou não, elas podem procurar a nossa clínica para esse espaço de apoio. A parceria com a universidade tem o apoio da Coordenadoria da Mulher em Situação de Violência Doméstica e Familiar do Tribunal de Justiça, que elabora ações do Poder Judiciário para o combate à violência contra a mulher. O tipo de dano que é causado numa mulher vítima de violência doméstica e familiar, nas diversas esferas, é muito grande, mas nós precisamos de técnicos da psicologia e da psiquiatria e das áreas multidisciplinares para avaliarem esse dano e fazerem um correto encaminhamento dessas mulheres para que elas se recomponham. Para combater a intolerância religiosa, a Justiça de Alagoas segue a política nacional implementada pelo Conselho Nacional de Justiça sobre o tema. O Tribunal Alagoano foi um dos precursores de um projeto que promove a liberdade religiosa. A
resolução do CNJ determina que os tribunais de justiça de todo o país passem a adotar medidas administrativas que garantam a liberdade religiosa no ambiente institucional e realizem ações de incentivo à tolerância e ao pluralismo religioso entre os servidores, colaboradores e público externo do Poder Judiciário. O coordenador da Comissão de Direitos Humanos do Poder Judiciário de Alagoas, Tutimé Zairan, celebra a conquista, lembrando o pioneirismo da justiça alagoana na garantia desses direitos. Uma providência absolutamente importante, né? Porque diz respeito a um direito humano fundamental, que é o direito de acreditar, né? De acreditar no seu Deus ou nos seus deuses, né? E esse direito precisa ser respeitado, precisa ser garantido, né? Precisa ser tolerado, né? Muito orgulho ao Tribunal de Justiça de Alagoas, porque o Tribunal de Justiça de Alagoas é um pioneiro nessa política, né? Já faz essa política de algum tempo, porque percebeu lá atrás, desde cedo, a necessidade dela. Tutimé Zairan reforça ainda a importância do trabalho que vem sendo desenvolvido em Alagoas pelo projeto Caravanas da Liberdade desde março de 2019, para garantir a construção de uma sociedade livre, justa e comprometida com a dignidade da pessoa humana. Em primeiro lugar, encorajado as pessoas, né, que professam as suas diversas crenças a continuarem a professar essas crenças, né? Em segundo lugar, tem protegido essas pessoas, né? Tem acompanhado eventuais intolerâncias e eventuais manifestações de intolerância, tem tomado as providências, né? Tem acionado a máquina pública. O trabalho em alguma igreja é voluntário, baseado na fé. Por isso, não gera vínculo de emprego. A decisão é do Tribunal Regional do Trabalho da 18ª Região, em Goiás, que negou o pedido de músico que tocava em cultos numa igreja de Anápolis. O TRT de Goiás manteve sentença da primeira instância que não reconheceu o vínculo empregatício do músico. A Justiça Trabalhista entendeu que os trabalhos de assistência espiritual e social com base na fé e na vocação não geram vínculo de emprego. Além disso, nesse caso, não havia subordinação. No processo, a igreja alegou que a relação entre o músico e a congregação era de natureza vocacional e voluntária e previa apenas um pagamento de ajuda de custo. O músico se desligou da igreja espontaneamente. Ele atuou na banda por 10 anos e, no processo, alegou que voltou dos Estados Unidos em 2010 para assumir o departamento musical da igreja e, por isso, pedia na Justiça a anotação na carteira de todo o tempo trabalhado e indenização por danos morais. O TRT entendeu que o músico não apresentou provas de que ele voltou dos Estados Unidos para assumir um cargo na igreja. Vice-presidente do Superior Tribunal de Justiça nega remissão de pena a condenado aprovado no Enem depois de concluir o ensino médio. O pedido foi indeferido pelo vice-presidente do STJ, ministro Jorge Mussi, no exercício da presidência. A liminar foi apresentada por um apenado que foi aprovado no Exame Nacional do Ensino Médio, o Enem, em 2019. Ele requereu a remissão de 100 dias em sua pena, com base na recomendação do Conselho Nacional de Justiça, que dispõe sobre atividades educacionais complementares para fins de remissão da pena pelo estudo e estabelece critérios para admissão pela leitura. O pedido foi rejeitado em primeira e segunda instâncias sob o entendimento de que o condenado já possuía o ensino médio completo antes do início da execução da pena. No STJ, por meio de habeas corpus, a defesa alegou que a negativa de concessão da remissão contraria a busca pela ressocialização dos apenados, por meio de aprimoramento da formação educacional. O ministro Jorge Mussi apontou que o Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro fundamentou de forma adequada o indeferimento do pedido de remissão. Para o vice-presidente do STJ, o Tribunal Fluminense assinalou que a Lei de Execução Penal prevê a abreviação da pena para o condenado que concluiu uma das etapas de ensino durante a execução penal. O ministro lembrou que a recomendação do Conselho Nacional de Justiça é estender o direito à remissão da pena para os apenados que obtêm aprovação no Enem, como forma de certificar a conclusão do ensino médio, mesmo estudando por conta própria no decorrer do cumprimento da pena. O ministro Mussi avaliou inexistir flagrante ilegalidade
capaz de justificar a remissão da pena em caráter urgente. O mérito do habeas corpus será analisado pela 6ª turma sob a relatoria do ministro Antônio Saldanha Palheiro. O Jornal da Justiça fica por aqui. Obrigado pela companhia, uma ótima tarde. Eu te espero amanhã. Tchau.